Glória a Jesus, você pode se assentar dando glórias ao Deus vivo, maravilhoso, que nós amamos e servimos. Quantos aqui amam ao Senhor, digam amém. Ai, que alegria! Eu estava postando o link para o pessoal lá das minhas redes poder também acompanhar conosco esse tempo que vamos ter. Eu sou um pouquinho preocupada, que eu me empolgo muito, e eu fico um pouco preocupada com o tempo. Então, eu precisava saber, agora são 8h30, certo? Até que horas eu posso ir, pastor? Até 9h30, mais ou menos, vamos pensar assim, né? 9h30. No final, eu chamo o pessoal do louvor para ministrar? Então, tá bom. Obrigada, obrigada. Então, eu sei que Deus vai falar com você através da minha vida, mas, antes de qualquer coisa, talvez você não conheça a minha história, então eu acho que vale a pena eu dar um resumo aqui para você. A gente estava conversando agora no carro, o casal que foi me buscar, muito querido, e a gente veio conversando, o irmão falou um negócio super engraçado. Ele falou assim, olha, eu trabalho com programação, foi isso? Programação? Aí ele falou assim, de repente podíamos ter, né, um site, a gente estava falando de vários assuntos, né, um site para falar, né, a fonte de cada coisa. A gente estava falando um pouquinho sobre as fontes de inspiração, né, eles estavam tirando dúvidas comigo. Os dois acompanham um pouco do meu trabalho e gostam quando eu falo sobre algumas áreas mais polêmicas, né? E ele me perguntou qual é a diferença entre tal obra. Eu falei, né, por exemplo, Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, era cristão, né? E o C.S. Lewis, que escreveu a Crônicas de Nárnia, né, era cristão. E quem evangelizou o C.S. Lewis foi o Tolkien. E muita gente não sabe disso. Então, tipo assim, tem gente que fala que a obra do Tolkien não é de Deus, mas C.S. Lewis é. Mas um evangelizou o outro, como é que pode, né? Não sei. Então, na verdade, toda a arte é a fonte da inspiração que interessa. É a fonte. Quem inspirou? O que está na vida da pessoa que recebeu? A inspiração veio daquilo que está na vida da pessoa. Quem é crente cheio do Espírito Santo, quem é que inspira? O Espírito Santo, sim ou não? Quem é filho do cão e do bicho ruim, quem inspira é o bicho ruim, não é o Espírito Santo, gente. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Só que, às vezes, é difícil. Aí a gente estava conversando sobre isso, né? E eu falei para ele, não, mas antes da gente fazer um site sobre avaliação, né, essa obra procede de quem? Né? Porque como é que eu vou saber se tal escritor, ou tal cantor, ou tal compositor é de Deus ou não? Dá trabalho, né? Tem que pesquisar a vida da pessoa, tem que descobrir se a pessoa realmente tinha uma vida com Deus, se a pessoa era cristã, declarava a fé, né? Aí eu falei para ele, antes da gente fazer esse site, eu queria fazer um outro, mais pesado, mais difícil do que esse. Era aquele site de pesquisa das igrejas. Pesquisa das igrejas pelos nomes dos pastores. Quem está em santidade, quem não está, quem permanece firme com a mesma esposa, com a mesma mulher há 20 e poucos anos, ou quem já está no 5º casamento. Quem realmente nunca se desviou, para a gente poder, vamos pesquisar uma igreja que eu vou frequentar, deixa eu ver se eu posso ir nesse lugar. Aí ele falou assim para mim, mas a gente vai ser odiado, né, por isso. Eu falei, mas isso ia resolver muitos problemas, porque a gente ia saber aonde ir. Que hoje, você vê que a coisa está tão séria que muita gente não está nem preocupado com isso. As pessoas estão muito preocupadas se pode ou se não pode ou não pode, porque as pessoas têm preguiça de ter relacionamento com Deus, mas querem as bênçãos, querem a salvação. É muita hipocrisia. Como é que a gente pode querer as bênçãos de Deus e a salvação desse Deus se a gente não quer ter relacionamento com esse Deus? Não dá para entender, não tem sentido. Quem está entendendo? Quem está me compreendendo? Então, assim, antes de qualquer coisa, né, vou falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou uma pessoa que me converti em outubro de 1997. Eu sou filho de 2 artistas muito famosos no Brasil. Meus pais tinham uma carreira muito longa já na música MPB. Eu sou a primogênita desse casal, Baby e Pepeu. Depois, se você quiser assistir um pouco da minha história, o último podcast que eu participei, contei muitos detalhes da minha vida, foi o do Ricardo Ventura, o Pela Fechadura. Foi punk, você viu? Foi punk esse. Esse foi o que eu escrachei mais, falei mais coisa difícil, assim. Né? Falei muita coisa, porque o Ricardo é muito inteligente, então ele tirou muito assunto de mim que outros não perguntam. Então eu falei muito da história dos meus pais, falei da família que eu vim, eu tenho 51 anos, e eu venho de uma família de artistas, e me converti.
E fui a primeira da minha casa, porque Deus, quando salva uma família, começa pelo pior da casa sempre. Então, eu fui a primeira, que eu era bem a pior mesmo. É verdade, infelizmente, é a realidade. Mas é porque Deus mostra o poder dele, amém? Então, é bom mesmo que ele comece pelo pior, porque aí fica todo mundo já quietinho, não é? Se salvou esse, salva qualquer um, né? Mas, realmente, existe uma parcela que depende de nós. Deus, ele não depende da gente para nada, mas ele não viola a sua decisão. Então, ele não obriga ninguém a ir para o céu. Eu tive que querer uma parte que cabia a mim querer. Não cabia a mais ninguém. E qual foi a parte que cabia a mim? Obedecer, aceitar o confronto, aceitar andar num caminho que era rejeitar tudo que eu tinha feito até ali, não mais viver no caminho torto que eu estava vivendo, mudar completamente o meu estilo de vida. E isso foi desafiador, foi difícil, foi doloroso em muitos momentos. Teve momento que foi quase insuportável. Mas eu prossegui. E o que aconteceu? Eu tinha uma banda muito famosa também com as minhas irmãs. Então, eu também era artista de música secular, muito famosa. E aí eu também larguei esse trabalho secular para servir ao Senhor. Então, na época, gravei meu primeiro álbum gospel. E comecei a trabalhar mais com livros, me tornei escritora. E comecei a deixar um pouco minha carreira de cantora para o lado e comecei a me dedicar mais a ministrar a palavra, a ensino e a escrever. Eu planejo voltar minha carreira de cantora em breve, mas, por enquanto, ainda não tive essa direção de Deus, porque há uma necessidade muito maior hoje de ensino dos assuntos que praticamente eu falo sozinha. A gente estava conversando no carro, né, o casal falou comigo, ninguém mais fala, por exemplo, sobre música, sobre adoração, da forma como você fala, mostrando a diferença dos dois tipos de música que existem na Terra, o santo e o profano, né? Músicas que liberam demônios e músicas que liberam o Espírito Santo, e por aí vai. E ninguém quer falar. Tem muitos pastores que sabem, mas não querem falar, porque é polêmico demais. Porque nem todo mundo vai achar você bonitinho. Então, o que acontece? Tem muita gente cantando, fazendo músicas lindíssimas. E quando eu canto, traz um glamour quando eu canto. Quando o artista, o cantor, canta, e ele está ali, e aquela presença de Deus vem, e a gente está cantando, e aí fica todo mundo, que lindo. O que acontecia? Ninguém queria ouvir o que eu tinha para falar. Canta, porque cantar faz o quê? Provoca nas pessoas o quê? Prazer. E eu percebia nas pessoas o mesmo espírito que tinha no mundo. Quando eu fazia um show, as pessoas não queriam me ouvir, elas queriam que eu cantasse. Porque elas queriam que eu desse a elas o quê? O prazer. Então Deus começou a me dizer, para de cantar. Comece a falar o que você sabe, que aqui ninguém está nem sabendo o que eu te ensinei, tá bom. E aí eu comecei a ir por esse caminho. E deixei minha carreira de cantora por um tempo parada. Mas agora eu vou voltar, até porque eu tenho um repertório para uns 3 álbuns, que está bem parado, então eu tenho que fazer cada música mais linda uma do que a outra. E então eu fico com muita dó, porque também no mercado de música gospel do nosso país, Brasil, eu vejo muita coisa ruim ou repetida. Então também tem que voltar para fazer uma contribuiçãozinha, né? Afinal de contas, é um talento familiar que a gente tem para a música. Minha primeira música eu compus com 3 anos de idade, então você pode imaginar quanto tempo eu estou nessa estrada, com 55, 51, né? Mas eu acredito que até os 55 eu vou ter já lançado pelo menos 2 álbuns. Você crê? Eu tenho só um álbum lançado, por enquanto, mas vou conseguir. A minha meta é até os 55 eu conseguir lançar pelo menos 2. Você crê nisso? E toda semana eu faço agora uma live, se você quiser depois assistir, para solteiros cristãos adultos. E o motivo pelo qual eu faço essa live é uma live de aconselhamento exclusiva para solteiros cristãos, porque eu também tenho servido a igreja na terra com um serviço de ajuda nessa área sentimental. É uma área difícil, porque nós não temos muitos ensinos para o público mais velho, acima de 30, acima de 40, acima de 50, sobre essa área sentimental. É uma área complexa, difícil de se explicar, principalmente porque a gente tem muita cultura errada acerca de casamento na igreja. Nós fomos ensinados muitas coisas erradas que nós precisamos reprogramar nossa mente. Uma das coisas erradas que nós fomos ensinados é de que casa rápido para não pecar. Só que, se você casa rápido com o propósito de não pecar, você está pecando. Porque você está acelerando a maior decisão da sua vida, depois de aceitar Jesus, é com quem você vai casar. Porque a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. E a Bíblia termina com o casamento de Cristo e da igreja.
A coisa mais séria da vida cristã, depois de você aceitar Jesus, é a escolha de com quem você vai casar. Então não se brinca com esse assunto. Não é um assunto que dá para falar, fulano casou. Não é assim. É a maior decisão da sua vida, depois de Jesus entrar na sua vida. E a gente não é ensinado de forma correta. Pelo contrário, querem minimizar essa escolha, dizer, casou aí, casa com qualquer um aí. E essa escolha nunca favorece a mulher, por incrível que pareça. A mulher é quem sofre mais nessa escolha. Porque se você vê homem divorciado na igreja, ele não sofre o preconceito que uma mulher divorciada sofre. O homem divorciado, ele se torna imediatamente um solteirão cobiçado. Que vergonha. Menos por mim, que eu tenho um preconceito horroroso. Se o cara chegar em mim, solteiro, e conversar comigo, irmã, eu gostaria de te levar para tomar um café, e eu souber que é divorciado, eu tenho mais preconceito com homem divorciado do que com mulher. Pergunte por quê? Você nem perguntou. Porque a Bíblia diz que o homem é a imagem de Jesus e a mulher é a imagem da igreja. E a Bíblia não diz que a mulher tem que amar o homem a ponto de morrer por ele. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher a ponto de morrer por ela. Mulher perdoa traição. Por que o homem não perdoa? Eu vou te contar por quê. Está preparado? Porque a mente masculina, quando pensa que alguém entrou dentro da casinha dele e botou material genético dentro da casinha dele, o que ele pensa? Contaminaram minha casinha. Vocês estão entendendo, né? Os adultos estão entendendo, porque não é para criança entender o que eu acabei de falar. Só adulto que está entendendo o que eu estou falando. Então o cara, marido, fala assim, entraram bem aqui na minha mulher, sujaram minha mulher, não quero mais. É? Você não entendeu que Deus, ele faz toda uma analogia da relação da igreja com a noiva, com a mulher com quem ele vai casar? Deus também não quer casar com uma noiva que tem um DNA do diabo dentro dela. Por esse motivo é que você tem que vigiar com tudo que você está consumindo na tua vida. Principalmente as músicas. O que tem tocado aí dentro deste templo que é você? Vigia, o que você consome, o que te causa prazer? É noiva ou é adúltera? É noiva ou é amante? Estou noiva do meu Deus, mas tem um casinho com o mundo. Coisas desse tipo têm sido muito complexas e difíceis de falar. Você concorda que é difícil de falar desse assunto? Mas nós precisamos questionar se nossa vida realmente está refletindo o que é ser uma noiva. E nós precisamos entender que, por esse motivo, o casamento, a escolha para casamento, vai ser o maior reflexo da nossa vida cristã. Sim ou não? Vai precisar ser. Ainda não casei. Pois é, ainda não casou, então se consagra. E consagra direitinho, de modo que você consiga escolher direitinho para casar. E não case rápido, pois quem casa rápido está sendo negligente com a decisão de um casamento. É uma coisa que você tem que jurar no altar de Deus. Então, você não conhece rápido uma pessoa. Você não conhece uma mulher rápido. Você não conhece um homem rápido. Amiga com amiga não se conhece rápido. Amigo com amigo não se conhece rápido. Às vezes, você conhece a pessoa há 1 ano e a pessoa te trai e mostra que é mau caráter. E aí? Tem gente que casa em 6 meses. Mas meu pai, minha avó, minha tia casou em 6 meses e deu certo. É exceção. Não podemos fazer disso um princípio, uma regra a ser seguida. Exceção é exceção. É igual a roleta russa. Bota a bala, gira, fulano sobreviveu. Parabéns. Que maravilha que fulano sobreviveu. Mas podia ter morrido, sim ou não? Então, para que eu vou arriscar a maior decisão da minha vida? Por que você vai arriscar? E agora vamos falar para os casados. Casou, agora você tem que realmente se esforçar por esse relacionamento diante do Senhor, porque o Senhor, ele olha o seu coração e ele vê, mas acontece que eu não sabia porque fiz a escolha errada, agora você vai orar para Deus transformar. E o segredo do casamento é beijar na boca. Todo mundo quer espiritualizar o casamento. Eu não aguento esse espírito de jegue que baixa. Eu não aguento esse demônio. Eu não aguento o demônio do espírito da burrice. A pessoa quer espiritualizar o casamento e carnaliza o namoro. O namoro é carnalizado. Você tem que achar bonito, achar sexy, desejar sexualmente. Olha a carnalidade no namoro. O casamento, agora você tem que orar. É o contrário. O namoro você tem que orar, consagrar, não encosta na mão, não pega na mão, não dá beijo, não abraça. Espírito, espírito, espírito no namoro. Casou, beijo na boca, agarra, rola na grama, rola no chão. Quem entendeu, diga amém. Isso funciona. Quem está entendendo, diga amém.
Antes não tem permissão, casou, agora tem permissão. O pessoal faz tudo errado. Vamos fazer certinho ou não? Quem está me ouvindo? Então, vocês precisam, como essa comunidade que vocês são aqui em Bristol, vocês precisam, vocês que são solteiros, viver em santidade. Vocês que são casados, eu falei casado, gente que está casada de verdade, tá? Casado, na lei dos homens, na lei de Deus, ok? Casou direitinho, agora é para fazer, beijar, namorar e honrar o nome do Senhor dentro do seu casamento, quem entendeu? Principalmente você pode fazer, eu não posso porque eu sou solteira, faça por mim que não posso, lembre-se de mim na hora e fala, Jesus, abençoa a pastora Sara, tem misericórdia dela, e pede a Deus pela minha vida, amém ou não amém? Vou, mas eu já peguei o horário. Vamos falar um pouquinho hoje, vou botar assim para ficar mais fácil, sobre o amor disciplinador do nosso Pai Celestial. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor, que é o amor de Deus por nós. É um amor que disciplina. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, se você tiver sem Bíblia. Não sei se aqui vocês gostam de colocar texto, não sei. Mas se vocês tiverem sem Bíblia, você pode abrir no celular, Bíblia online. Hebreus capítulo 12 diz assim: se estáis sem disciplina, da qual todos, pergunta para mim, quem são esses todos? Vamos ler de novo, acompanha aí com seus olhos. Hebreus 12, 8, verso 8, perdão. Hebreus capítulo 12, verso 8, tá? Diz assim, se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, quem são esses todos? Fala comigo, quem são? Vai de novo, fala comigo, vai. Quem são esses todos? Todos os filhos. Filhos. Não é todas as pessoas da face da terra, não é disso que está falando. Não é todos os seres humanos, todos os seres viventes, não é disso que está falando. Está falando de filhos. Você quer ser criatura ou você quer ser filho de Deus? Quero ser filho de Deus, então... Vamos entender, de novo, verso 8, Hebreus 12, 8. Se estáis sem a disciplina, da qual todos os filhos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Vamos para começar aqui. Sem a disciplina, significa que eu não sou filha. Com a disciplina, significa que eu sou filha. Se eu não sou filha, não tenho amor do meu pai, não tenho herança do meu pai. Se eu não tenho amor e herança, provavelmente não terei a salvação. Ou seja, salvação não é para estranho, é para filho, sim ou não? Pois é, salvação é para aqueles que são adotados como filhos. Então, gente, todo o pacote que Jesus conquistou na cruz, todo o pacote das bênçãos, todo o pacote da salvação, todo esse pacote está incluído em ser filho. Ser filho e filha de Deus. Só que aí é que está o problema. A gente muitas vezes não quer o amor disciplinador. A gente só quer o amor que é benevolente, carinhoso, paciente, que dá as bênçãos, mas a gente não gosta da outra parte, da disciplina. Engraçado que a Bíblia não fala se você está sem carinho, você não é filho. Ou se você está sem a bênção, você não é filho. É engraçado que a Bíblia é específica. Se você está sem disciplina, sem o chicotinho de Jeová estralando na sua vida, você não é filho, não. Sabe quando você vê alguém que você conhece, que você sabe que não tem a mesma vida de renúncia que você tem, ou que não tem a mesma vida de sacrifício que você tem, que não paga o preço que você paga por amor a Jesus, mas você vê essa pessoa postando em rede social as bênçãos como se estivesse curtindo a vida? Não dá uma certa revolta do tipo, poxa, Deus, eu estou passando uma luta que essa pessoa não está. Se for verdade que essa pessoa não está, deixa eu te contar, essa pessoa não é filho. Se essa pessoa não é filho, vai para o inferno. Palavra pesada, né? Não dá para você ter inveja de alguém que vai para o inferno.
E não dá para você achar que essa pessoa é superior a você. Se alguém que você conhece vai para o inferno, essa pessoa não pode ser superior a você em absolutamente nada. Fica muito fácil você não deixar o diabo te setar ou botar você para baixo quando você entende que você vai ser salvo, que você tem o amor, que você tem a salvação, e a pessoa vai para o inferno. Porque a pessoa está sem disciplina. Agora, muitas vezes não é isso, não. Muitas vezes a pessoa está escondendo a disciplina que ela está passando. E tu não está sabendo. Mas vamos ler rapidinho desde o verso 6 e 7, tá? Verso 6. Porque o Senhor... Verso 6. Corrige, outra tradução diz. Na NVI, eu não gosto muito da NVI, não. Se puder botar para mim, da RA. A NVI, ela amacia muito as palavras. Tem gente que ela também concorda, né, comigo? Ela bota uma anestesia exagerada demais. Eu gosto de ler na NVI o Antigo Testamento. Antigo Testamento eu gosto muito de ler na NVI, porque tem palavra muito antiga, que já saiu do uso. Então ajuda você a entender os termos antigos. Mas o Novo Testamento eu não gosto de ler na NVI, eu gosto de ler na RA, Revista Atualizada, ARA. Almeida Revista Atualizada. Por quê? Porque tem um pouquinho de atualização, mas não quebra a pancadaria. Tem que ter a pancadaria da palavra. Entendeu? Tem bicho que não morre se não bater um machado na cabeça. Uma vez eu fui a Manaus e veio uma barata jurássica no altar enquanto eu estava ministrando. Era uma tenda aberta, no meio da floresta amazônica. A barata veio voando, ela era desse tamanho. Ela era o tamanho da minha mão. De lado, a altura dela era 2 dedos de altura. Ela veio voando. Quando ela caiu no altar, fez um barulho de um pedaço de madeira, pá, caindo em cima do altar. Eu escutei aquele barulho e não entendi que era uma barata jurássica. Elas não morrem, então ela devia estar viva há uns 3.000 anos ali. Porque ela desse tamanho, a bicha. Para mim é um demônio aquilo. Aquilo é um demônio. Aquilo é um demônio, é certeza. Não tinha isso antes da queda, é certeza que não tinha, gente. Barata não existia antes da queda, isso é bicho pós-queda, gente. Isso é demônio puro, isso aí. Eu sei que eu estava pregando, tinha 2.000 pessoas numa tenda em Manaus. Estava andando assim, ó, a barata caiu ali. Eu estava andando assim, ó, para lá, como eu estou andando aqui falando, que eu gosto de falar, andando. Quando eu viro assim, ó, e eu sou uma pessoa TDAH, então TDAH ainda piora um pouquinho, porque eu disperso muito fácil. E eu não controlo minhas emoções nesse sentido de susto, né? Quando eu viro, falando que eu dou de cara com aquela bicha andando na minha direção, desse jeito que eu estava pregando, eu dei um berro. Porque não sei o que, no microfone, não deu tempo de tirar. Foi uma gargalhada geral, lógico. Veio um irmão abençoado, de longe, deu um bico nela. Porque você não consegue matar. Quando você pisa, ela vai andando igual um patins. Porque ela não morre, só com machado para quebrar. Vocês estão entendendo ou não? É um bicho dos infernos. Ela voou vivinha, assim, ó, pá, caiu igual um pedaço de madeira embaixo assim, do altar, que era de madeira o local, e foi andando. O pessoal saiu chutando ela para lá e para o mato. Imagina certos demônios. Tem certos demônios que não saem do nosso caminho se não vier com a machadada de Jesus. Tem coisa que, se você não vier com brutalidade, o mundo espiritual tem coisa que vai ter que ter uma violência espiritual para poder quebrar. Então, às vezes, me incomoda um pouco certas traduções, porque eu vejo muita leveza em coisa que tem que descer o machadão. Pá, tem que quebrar. Por exemplo, ó, porque o Senhor corrige, a palavra corrige, ela é uma palavra mais pesada. Por que ela é mais pesada? Porque até mesmo quando a criança toma uma chinelada, se usa a palavra correção. Sim ou não? Sim ou não? Não filma, não. Quem filma não vive. Ó, aqui está filmando, ó, no negócio da igreja. Gente, quem filma não vive. Você fica filmando, você vai perder. Não filma, vive o momento, amém? A não ser que você esteja trabalhando na filmagem, aí sim. Deixa Deus usar aqui, ó, o pessoal da igreja, depois você assiste de novo. O microfone também está conectado lá. Pois é, ó, vai estar perfeito para você ouvir, amém? Porque o Senhor corrige, vai, complete. Se você não se envolver comigo, se você não se envolver comigo aqui, eu não vou conseguir ministrar.
Não adianta. Se você estiver dispersa, vem para frente, senta mais na frente, tá? E outra coisa, próxima vez que eu vier pregar aqui, se eu ver essas duas fileiras vazias, tem essa irmã corajosa aqui na frente e o pastor, eu vou brigar com vocês. Porque, olha só, isso é espírito de timidez. Isso é espiritual, pastor. Isso é um espírito territorial da cidade. Não é um problema da sua igreja, é um problema da cidade. É o demônio territorial daqui. O demônio territorial aqui na Inglaterra, ele coloca os crentes numa timidez absurda. Eu fui a visitar uma igreja inglesa lá na cidade que eu estou hospedada, e o louvor foi o louvor mais baixo que eu já escutei até hoje. Tudo era baixo, a bateria era baixo, tudo era baixo, tudo com muita timidez, com muito espírito de covardia, de medo. E se você está morando aqui e você não entender que esse demônio é territorial, ele vai pegar em você, como pegou, olha aí. Ó. Quer vir para frente? Eu te dou a chance, pode vir para frente. Pode vir, pra você quebrar a cara desse bicho. Pode vir para frente. Até tirar minha mochila daqui, ó, quem quiser sentar aqui, ó. Pode vir. Vem para você quebrar a cara dele. É um demônio isso. Aprende. Eu estou com uma criança de colo. Aí tudo bem, você fica no fundo, para poder até essa criança chorar. Mas você pode vir na frente e você fica com a covardia lá no fundo, com medo, porque parece que ali no fundo eu posso correr mais rápido. É um espírito, eu estou contando para vocês que é. Eu fui lá na igreja inglesa e eu fui falar com o pastor, que eu sou a pessoa que fala. Então eu fui falar com o pastor inglês, falei, é proibido bater palma nessa igreja? Perguntei para o inglês. O inglês foi assim. O inglês fez. Não, eu falei, por que ninguém bate palma? Deve ser porque somos ingleses. Aí a minha filha, que não é de falar, a minha filha que deu o temperamento, ela falou, fez assim para ele. Porque quando vocês bebem, vocês ficam muito barulhentos. Pois o homem foi branco. Ele ficou pálido. Ele ficou sem graça. Porque o filho do capeta está lá gritando bem alto na balada. E a gente, o filho de Deus, com a timidez e a repressão. Cala a boca. Até quando vamos tolerar isso? Temos que aprender a fazer barulho. Entendeu? Nosso louvor tem que ser barulhento. Nosso culto tem que ser barulhento. A gente tem que aprender, entendeu? Pular, gritar na presença de Deus. Acabar com essa timidez. Isso é um espírito, tá, gente? Isso não é brincadeira, não. Isso é um espírito. Um dos motivos pelo qual eu ainda não casei é porque você imagina que perigo o seu caso errado. Você imagina o seu caso com um cara que tem esses problemas. E eu vou ser submissa ao meu marido. Se meu marido fala, baixo, bom, eu vou me submeter. Mas vai acabar o meu ministério. Vai silenciar a minha voz. Então eu não sou burra de casar com um cara que vai... Eu vou casar com um que vai dizer, mais alto, amor! É fácil esse cara tá aí na terra por aí? Não tá, uns desses aí tudo já tá casado. Mas o meu tá guardado para mim. Ele tá guardadinho, que Jesus já me mostrou ele. Me mostrou em visão. Em visão. Eu não conheci ele pessoalmente não, porque se conhecesse já estava no Ramanaia já. Estava orando. Mas escuta, você entender. Deus é bom e fiel, e Ele quer o melhor para nós, sim ou não? Mas olha o que está escrito ali. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor, Ele corrige, Ele disciplina, Ele corrige a quem Ele ama. E Ele açoita, é disciplina de vara. Que era comum naquela época. Ele açoita, lê comigo, a qualquer que ele recebe por filho, ou a todo filho que ele recebe. Se você foi recebida e recebida como filho, filha, você vai ter lapada de Jeová. Vai ter lapada de Deus. Se não tiver, sinal de que você está lascada, como diz o nordestino, que eu sou filha de nordestino. Você está lascado se você não tiver disciplina, porque significa que você não é filho. Tem que amar a disciplina do Senhor. Quem está me ouvindo? Verso 7. Se suportais a correção. Lê. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? E nessa outra tradução que eu estou lendo é assim,
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Ou seja, é para a disciplina que perseverais? Persevera, aguenta. Aguenta a correção. Mas, se vocês estão sem disciplina, verso 8, mas se vocês estão sem disciplina, ou seja, se você suporta, você vai vencer. Mas se você está sem disciplina, sem correção, ao qual todos os filhos são participantes, você então não é filho, não, tu é bastardo, não tem pai. Isso é grave. Isso é muito grave. Fala para quem está perto de você, isso é grave. Fala para outra pessoa assim, isso é grave. Põe aí na coisa para mim. Então, se estás sem disciplina, não é filho, é bastardo. Olha agora o problema. Olha o problema. A gente precisa aprender a ler a circunstância da nossa vida. Pergunta o que é isso? Não ouvi, vai. Não estou ouvindo. Ler a circunstância da vida a gente precisa olhar o que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo. Por isso que a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Porque a gente tem que olhar para a circunstância que a gente está vivendo, para o momento que a gente está vivendo, e aprender a ler o que a gente está vivendo. Eu estou vivendo o pleno momento da minha vida. Sou feliz a cada dia. Tenho plenitude no coração. Ou eu reclamo, minha vida está insatisfatória, eu não estou feliz, eu não sou feliz, estou o tempo inteiro insatisfeito. A primeira coisa que você tem que detectar, o que você está vivendo? O que você está vivendo hoje, as circunstâncias que você está vivendo hoje, olha a diferença, uma colheita ou uma correção? São coisas bem diferentes, quem está entendendo? Ou eu estou vivendo uma colheita de algo que eu semeei para eu viver, uma bênção na minha vida é uma colheita. Porque eu semeei para viver aquela bênção. Eu trabalhei, eu agi da forma correta, eu plantei aquela semente da colheita da bênção. Então eu estou colhendo fruto do meu trabalho, de tudo que eu tenho investido na minha vida. Seja qual área for, uma bênção. Agora, presta atenção, da mesma maneira, uma coisa ruim que eu estou vivendo pode ser também uma colheita de uma semente que eu plantei lá atrás. Às vezes, uma colheita de uma semente que eu nem lembro que eu plantei. Eu preciso ter lucidez para entender o seguinte, meu Deus, eu estou vivendo uma situação que eu plantei, eu semeei, ou, na verdade, a situação ruim que eu estou vivendo, Deus está me tratando e me ensinando alguma coisa. Às vezes, o ato de você viver isso vai te levar para a correção. Porque se você não consegue enxergar qual foi a semente maligna que você plantou para ter a colheita maligna, Deus vai parar tudo para poder você ter autoconhecimento, enxergar e ter lucidez sobre o seguinte. Se o meu filho, a minha filha não aprender a parar de plantar semente errada, ele vai continuar plantando essa semente. Nunca vai parar de nascer esse fruto maligno. Então, aí é onde entra, muitas vezes, a disciplina de Deus. Porque Deus começa a te parar para você parar de semear coisa ruim na sua vida. Vamos dar um exemplo clássico. O exemplo clássico é a criação de filhos. Eu tenho um podcast com a minha filha, com a Hannah, e o nosso podcast já tem 5 episódios no YouTube, se você quiser assistir, tá? E nesse podcast, nós falamos sobre como uma mãe solteira criou uma filha sem a figura de pai, e as duas conseguiram ser crentes e andar em santidade e viver no Senhor. Porque muita gente acha impossível isso acontecer. Tem gente que com o lar completo, marido, mulher e filhos, não consegue manter os filhos no Senhor. Aí você vai entender lá, muitas vezes a gente vai falar sobre isso. As sementes erradas que muitos pais plantam na criação dos filhos vai levar muitos filhos a não quererem ser crentes. E não é por mal que o pai e a mãe plantam essa semente errada. Ele não tem conhecimento, a falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo sofre e que o povo até é destruído por falta de... Pois é, então vamos lá. Muitas vezes a pessoa está tendo uma colheita maligna, os filhos tudo rebelde, todo mundo indo para o mundo, se perdendo, a desgraça toda. Não, mas eu sirvo ao Senhor. Onde foi que eu errei? Aí o que acontece? O Senhor muitas vezes coloca a pessoa num caminho.
para que a pessoa pare de plantar a semente errada. Porque tem pais que não mudam o comportamento. Eu já vi pais, eu já tratei pais que viram abrir a boca para dizer, não, eu não vou mudar, eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, todo mundo da minha casa era assim, então eu vou ser assim. Vai tomar disciplina até a morte. E se você não quiser perder a tua salvação, aceita logo a disciplina. Ah, mas você acredita que pode perder? Meu filho, eu acredito que Deus não vai obrigar ninguém para o céu. Se a pessoa está querendo o capeta, Deus vai dizer que não. A pessoa está abraçando o diabo, querendo o diabo, Deus vai dizer que não. Ué. Cada um escolhe o destino que quer. Ah, mas é Deus que nos escolheu. Sim, antes de qualquer coisa é Ele que nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Ele é soberano, não é por nosso mérito nada. Ele comprou a salvação com o sangue dele. Nós não temos poder de comprar a salvação. Agora, a salvação é dele, porque quem comprou foi ele, não é nossa, sim ou não? A salvação é dele, ele é o dono. Fala comigo, dono. Da salvação. Pois é, como ele é o dono, imagina, ele pode pegar a salvação e dar a quem ele quiser, porque é dele. E ele não pôs a salvação à venda, porque ele já comprou a salvação com o sangue dele. Ele dá a quem ele quer, e quem ele quer, geralmente, a Bíblia diz que é quem o agrada. E geralmente quem o agrada é quem o obedece. Quem anda em santidade. Quem anda com ele. Ué, é meio que óbvio, entendeu? Mas só que as pessoas querem criar uma historinha mais simples. Não é simples. É complexo. Não é simples. O mundo espiritual não é simples. Não é. Não tenta simplificar uma coisa que não é simples. Você nunca vai conseguir explicar certas coisas do mundo espiritual. Você nunca vai conseguir explicar o dia que uma bruxa entrou em espírito humano dentro da minha casa. Você não vai conseguir. Não está na Bíblia. Não está escrito na Bíblia isso. Não está escrito na Bíblia a história de nenhum dos apóstolos o dia que uma bruxa entrou na casa deles. Em espírito humano, materializado. Parecia uma pessoa materializada na minha casa. E era uma mulher, não era um demônio. Não adianta amarrar, não é um demônio. É uma pessoa em projeção astral. Bruxa. E aí? Tem coisa muito complexa. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, bem ou mal, a Bíblia mesmo fala que o sábio fala pouco. Ela é bem resumida. E a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar em coisas que muitas vezes não estão ali tão declaradas, tão claras. A nossa base é a palavra de Deus. Mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo, porque tem situações da vida que vão surgir que a gente não vai saber lidar. A gente precisa de ter relacionamento com Deus. Se a gente for bitolado, não, eu vou decorar a Bíblia, isso é desculpa para não ter relacionamento. Você entendeu? Onde que está na Bíblia? Desculpa para não ter relacionamento. Ah, está na Bíblia? Está na Bíblia. Aonde? Não é tão simples. Aonde que está escrito na Bíblia que eu não posso fazer sexo sem ser casado? Eu não vou conseguir pegar e dar um versículo. Por quê? Porque se o jegue não entender que a palavra sexo é moderna e ela não está escrito sexo na Bíblia, se o jegue não entendeu, como é que eu vou pregar para o jegue? Entendeu? Ah, meu bem, a palavra não está na Bíblia, sexo. Sexo está na Bíblia, não com essa palavra. Coabitou. O marido fala coabitou hoje para a mulher. Se ele falar coabitarei com você, ela vai falar, você quer coador? Quer um coador para fazer um café? É o espírito do jegue. E eu não consigo explicar porque a pessoa quer. Pode ou não pode? Onde está a Bíblia, onde que não está? Ela não quer relacionamento. A pessoa não quer conhecer a palavra. A pessoa quer tudo mastigado na boca do passarinho. Nós estamos vivendo uma época, uma geração preguiçosa. Uma geração que quer o tablet, que quer o celular, que quer touch, tecla touch. Não é assim, a vida cristã não vai ser assim, não mudou nada, continua sendo igual como está na palavra. O máximo que mudou é isso aqui, estou com a minha Bíblia aqui, ó. Mas a complexidade é a mesma para viver. O conhecimento vai ter que ser buscado do mesmo jeito. E Deus vai conduzir a gente a uma disciplina. Porque se a gente não quer, Ele vai falar, você vai ter colheita errada. Será que a gente, na nossa circunstância, a gente precisa aprender a ler as nossas circunstâncias? Será que a gente está colhendo o que a gente plantou? Ou será que a gente está passando por uma correção de Deus? Tem alguma coisa na sua vida hoje que está te deixando triste, insatisfeito? Será que isso é colheita ou será que isso é correção de Deus? Porque Deus te ama, Ele quer te ver pleno e plena. Vamos resolver isso. Deus, Ele não é igual pai e mãe da terra. Ele é um pai perfeito, bom. Primeira coisa que Deus tem que o seu pai da terra não tem. Quem quer saber? Teu pai da terra errou muito com você. Porque ser humano erra muito, é ser humano. Não existe pai, mãe da terra que não erre. Todo mundo erra.
Mas Deus não, ele é perfeito. Olha que maravilha ter um pai perfeito. Outra coisa que o teu pai da terra fazia, que você não faz. Você quer ver? Teu pai da terra, por ser um ser humano, também cometeu injustiças. Se você tinha irmãos, você sabe bem. Porque quem chegava primeiro para contar da briga era quem tinha razão. E às vezes quem chegava primeiro não era quem estava certo, o outro é que era vítima. Então, sempre quem chegava primeiro, pai, fulano me bateu. Era esse que era a vítima. Porque os pais têm dificuldade, muitas vezes, de ouvir os dois lados. Eles são seres humanos, vão cometer injustiças, mas o nosso Pai eterno nunca erra, nunca falha. Ele é justo. Olha isso, gente. Ele é perfeito. Ok. Então, se entregamos a nossa vida para o Senhor, eu entreguei, tu entregou mesmo, ou entregou um pedaço, está com a cordinha com o resto na mão. Tem gente que fala que entregou nada. Tá? Entreguei, pastora, realmente entregou, legal. Mas mesmo assim, depois de você ter entregado a sua vida toda para Jesus, você está sem paz, insatisfeito, sem contentamento. Tem que ter contentamento. Gente, nós temos que aprender a ser feliz agora. Agora é forte, olha aqui, ó, presta atenção. Eu sou uma mulher de 51 anos, tenho que lembrar toda hora a minha idade. É muito engraçado, né? Não me sinto com a idade que eu tenho. Mas tudo bem, eu sou uma mulher de 51 anos, solteira, feliz. Eu sou muito feliz aqui agora. Eu tenho um ministério, trabalho para o Senhor. O fato de eu ser solteira e ter um ministério é a maior polêmica no Brasil. Porque no Brasil existe uma cultura de que primeiro você não pode nem ser pastor se você não é casado. Bom, então Paulo não podia pregar. Porque Paulo não era casado. Também Jesus não podia ser sacerdote, porque Jesus também não era casado. Então, a coisa começa a ficar muito feia, porque você começa a ver como que a nossa cultura é podre. A nossa cultura realmente subestima as pessoas de acordo com o estado civil ou com o estado emocional das pessoas, se a pessoa está tendo alguém emocionalmente para se apoiar ou não. É muito mais fácil eu ser uma pessoa plena hoje, porque eu tenho que voltar toda a minha atenção para o Senhor, do que quando eu casar. Você sabia? Davi era muito mais pleno antes de conhecer Saul. Davi não tinha ninguém para se apoiar. Jessé não apoiava. Ele era filho bastardo, ele era diferente de todos os irmãos dele. Tanto que Samuel, quando chega para ungir, Samuel não acha Davi, porque Davi ficava lá de trás das malhadas, porque ele era o filho excluído, porque ele era ruivo, os irmãos não eram, ele era baixinho, os irmãos eram grandes, porque ele não era filho da mesma mãe. Por isso que ele disse, em pecado minha mãe me concebeu, em pecado fui concebido. Por quê? Porque ele era filho bastardo. E aí, quando ele não tinha ninguém para se apoiar emocionalmente, ele matava leão e urso com o estilingue dele. Ele tinha que buscar o Senhor num nível de intensidade profunda. Quando Saul chega na vida de Davi, sabe o que acontece com Davi? Ele começa a jogar a dependência emocional em Saul, porque Saul recebe como filho, você vai casar com a minha filha, se quem matou o gigante. Aí ele começa a ficar relaxado, deixar de depender 100% de Deus e começa a se apoiar no homem. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? É muito mais fácil uma pessoa solteira que anda em santidade conseguir viver muito mais forte com Deus do que alguém que casou. Porque é muito fácil, quando você casa, você começar a colocar na pessoa teu apoio não mais no Senhor. E aí que tem gente que vem para mim, meus alunos, eu tenho cursos que eu faço para os solteiros sobre princípios, valores, conduta, protocolos. Eu tenho um curso que eu ensino 12 protocolos para você viver uma vida plena e você aprender a conhecer a pessoa antes do primeiro beijo. Que lá no Brasil ficou famoso como culto das princesas. E depois eu transformei isso num curso online na pandemia. 12 protocolos de transformação de vida, 12 protocolos para você aprender a ver se a pessoa é pessoa legal para você, se vai funcionar, se não vai. Normal. E aí as pessoas, um monte de alunos que eu tenho, me perguntam, como você consegue ser feliz sem casar? E a pergunta que eles queriam fazer é, como você consegue ser feliz sem beijar na boca e fazer sexo? É isso que eles querem me perguntar. E aí eu pergunto, tá, mas... Então, peraí, você veio de um nível do mundo que eu vim, porque eu sei o significado dessa pergunta, porque eu vim do mundo. Mas eu vi isso de gente na igreja. Eu vim do mundo. Como é que é no mundo? Pergunta para mim, como é que é no mundo? O sexo é o Deus das pessoas, o prazer sexual é o Deus das pessoas, a pornografia tomou 80% da humanidade. Está tudo corrompido, tudo corrompido. É muito bizarro. Vocês não têm ideia do quão bizarro é.
Deixa eu explicar para vocês. Eu sou obrigado a estudar alguns temas, porque eu escrevo livros sobre isso, eu cuido de pessoas, então eu estudo muitas coisas. Uma das coisas que eu estudei nos últimos tempos foi sobre esse impacto da pornografia na mente humana. E uma das coisas mais horrorosas que eu descobri foi que, na minha época de adolescente, quando você tinha contato com uma fita de cassete, videocassete, não existia o que a gente tem hoje de tecnologia, então você tinha que ter uma fita videocassete de um conteúdo pornográfico. Então você iria numa sessão dentro da locadora, da videolocadora, que era tarja preta lá, tinha uma parte fechada, tampada. Você tinha que apresentar o seu documento, que você era maior de 18 anos, para você entrar naquela parte. E aí você entrava naquela parte, você poderia escolher aquela fita cassete, alugar aquela fita cassete por 2 dias ou mais, você pagava por dia o aluguel, e você poderia assistir aquilo e devolver aquele material. Quando você finalmente assistia, os conteúdos dentro dos vídeos sexuais eram atores horrorosos e atrizes mais horrorosas do que os homens. Os atores eram feios, mas as mulheres pareciam aquelas prostitutas de beira de estrada desdentada. Eram umas monstras, as mulheres, sabe? Eram todas com cara de demônio, todas. Como é hoje? Pergunte para mim. Hoje, a menina com a cara da modelo da Vogue. Escuta, a menina com a cara da Britney Spears, com a cara da a menina mais linda que você já viu. Elas todas se vendendo. O mundo está nesse estado. E é 3 cliques. É 1, 2, 3 cliques, a pessoa entra dentro de um negócio desse. Então, hoje, quando uma pessoa sai do mundo, é normal que essa pessoa vai viver um processo de libertação doloroso. E nós precisamos estar preparados para ajudar essas pessoas. Eu tenho um trabalho que eu faço, pastor, chamado Congresso de Santificação. Tem uma ministração de libertação sexual de mais de 3 horas dentro desse congresso. Eu fiz lá para o pessoal em Manchester. É um congresso longo, a gente tem que preparar bem, entendeu? Para poder fazer. A gente pode combinar um dia de eu vir fazer. E esse congresso, a gente vai ministrar a fundo libertação nessa área. É muito importante a gente ter essa base. Por quê? Porque as pessoas chegam do mundo numa geração hoje que a gente, eu com mais de 50 anos, eu não vivi o que esse pessoal vive hoje. Quem tem mais de 30, mais de 40, você não viveu isso. Você não teve acesso ao que o pessoal hoje de 20 e poucos tem. É uma outra realidade de podridão. Então, eu entendo quando essas pessoas chegam perto de mim e fazem, como que você consegue? Porque na mente dessas pessoas, a facilidade para o erro e a idolatria à sexualidade é muito grande. Agora, o difícil para mim foi entender quando eu encontrava na igreja, pessoas criadas na igreja. Pessoas com mais ou menos a minha idade. Porque para a pessoa pensar assim, a pessoa não pode estar bem. Vocês entenderam? Só que eu descobri que a verdade, a palavra da verdade, ela funciona. Eu descobri que é possível você ser pleno com Jesus. Eu vivo isso e sou feliz agora. Aí, eu não vou aceitar que alguém venha dizer para mim, eu não consigo ser feliz agora. Com qual motivo for. Porque isso não é, eu não nasci na igreja. Isso não era uma coisa qualquer, isso era uma idolatria. Então, se eu larguei e eu consigo ser feliz, você consegue largar qualquer coisa e ser feliz. Você consegue viver um tempo de santidade e consagração em qualquer área da sua vida que você precisar e ser feliz nesse tempo. Você consegue largar bebida, cigarro, tudo e ser feliz, sim ou não? Qualquer tipo de coisa que esteja desalinhada da vontade de Deus, você consegue ser feliz agora. Ah, mas não dá certo quando você casa mal, está infeliz, o casamento não está bom. Vai beijar na boca. Beija na boca. No céu não tem beijo na boca. Quem está me ouvindo? No céu não tem beijo na boca. Então vai beijar na boca. Eu não entendo por que essa pessoa viu que o casamento não está muito bom, que não se dá tão bem. Insiste em conversar. Ou vai conversar para começar a se dar bem, vamos aprender a se dar bem? Vamos. Os dois estão decididos, vamos, pronto. Ou, cara, a gente não se dá bem, então vamos beijar na boca, que é o que a gente consegue fazer.
Eu penso assim, se eu casasse, eu descobrisse que meu marido é um chato, se ele escondesse de mim, duvido que ele conseguiria, porque eu vou namorar no mínimo 1 ano sem beijar na boca, então eu vou ter que conversar. Então, se a pessoa é chata, você descobre. Você descobre se a pessoa é chata. Porque quem namora beijando, geralmente não descobre, porque não conversa, que beijar é mais gostoso que conversar. Né? Mas se o cara me enganasse, eu ia falar, bom, pelo menos o beijo é bom, vamos embora. Mas o povo não vê a bênção que é você viver a felicidade agora. Fala assim, eu preciso ser feliz agora. Mas isso não quer dizer que você não tenha problemas. Mas você precisa ser feliz agora, apesar dos seus problemas. Quem entendeu? Agora você vai entender por quê. Presta atenção. Deus quer te dar a plenitude. Você precisa buscar a tua vida, buscar a resposta de Deus, porque Deus quer te dar plenitude, contentamento. Ele quer. Porém, Deus sabe que se você receber a plenitude dele, sem você ter maturidade para viver essa plenitude, você pode se ensoberbecer, você pode se corromper, porque o prazer recebido na hora errada corrompe. Por isso que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, tem hora para cada coisa acontecer. Por isso que criança tem que ser afastado de conteúdo sexual. Porque não é a idade para despertamento sexual. Por isso que um dos ataques mais violentos satânicos na Terra, uma das coisas que o grupo de satanistas da Terra, está sendo transmitido, se eu falar muito essa palavra, eles bloqueiam, tá? Então tem que falar, só para vocês entenderem. Os satanistas que governam o sistema, eles têm um trabalho muito forte na área de pedofilia. Quem aqui assistiu o filme O Som da Liberdade e levanta o braço? Pouca gente, nem a metade. Você sabe por que você não assistiu o filme? Porque não conseguiu chegar na Europa a febre que deu, nos Estados Unidos e no Brasil. Por que não chegou na Europa? É um trabalho dos satanistas. Eles têm uma ligação com alguns grupos terroristas. Quando começou a explodir, eles deram uma ordem para acontecer o ataque lá em Israel. Imediatamente o assunto foi removido e acabou-se a divulgação do filme. Faça a conexão com o que aconteceu nos Estados Unidos e com o que aconteceu no Brasil após o filme. A perda, o prejuízo que a indústria deles recebeu foi na casa dos bilhões. É na casa dos bilhões, não é na casa dos milhões. Não é brincadeira. E se você não assistiu o filme, você está marcando, como diz o paulista, lá onde eu moro, em São Paulo, você está marcando. Entendeu? Está marcando. Você está dando bobeira. Se você não assistiu, você tem que assistir. Não é um filme para criança. Tem que assistir. Porque se você não assistir, você não vai ter consciência do que está acontecendo no mundo. É um império que movimenta, não é milhões, é bi. Porque uma criança pode ser vendida até 300 vezes. 300 vezes. E eles chegam a vender por $100.000. Uma criança. Não é uma brincadeira. Isso está acontecendo real. É o fim dos tempos. Você precisa saber disso. Está acontecendo isso no mundo. Está acontecendo isso na Terra. E aí, por que o diabo trabalha com isso? Porque ele precisa estimular esse contato antes da hora, porque a criança não tem maturidade cerebral, emocional, para lidar com esse tipo de estímulo de prazer. Não é para a idade deles. Tem coisas que não é para a sua idade. Se você for um adolescente, por exemplo, tem coisa que não é para você ter contato. Um adolescente, ele não pode ter um cartão de crédito livre na mão dele, o prazer de poder comprar tudo o que ele quiser. Entendeu isso? Porque um adolescente, você dá para um adolescente de 12 anos um cartão de crédito liberado para ele comprar tudo que ele quiser, ele não tem estrutura emocional para lidar com esse nível de prazer e de liberdade. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, traz para a tua vida adulta. Tem coisas que Deus quer te dar que você ainda não tem maturidade para viver. Ele sabe que você pode se corromper e se perder por você não ter maturidade. E Ele precisa te levar num caminho onde você vai valorizar o que Ele quer te dar. Alguém está me entendendo? Cada prazer tem a sua hora, tem o seu tempo.
As pessoas imaturas, que são imaturas em Deus, o que é ser imaturo em Deus? O que é uma pessoa que não tem maturidade em Deus? É uma pessoa que não tem vivência de ser tratada por Deus para exercer essa maturidade. Não tem o conhecimento de coisas de Deus, não recebeu o tratamento de Deus para exercer essa maturidade em Deus. Pessoas que são imaturas em Deus, geralmente, são pessoas ingratas e murmuradores. São pessoas que não sabem a, entre aspas, sorte que tem na vida. São pessoas que não valorizam os livramentos que receberam na vida. Fale para mim assim, me dá um exemplo. Está vivo? Quem está vivo? Deixa eu ver. Se não levantar o braço, a gente vai orar, né? Porque a gente não está vivo, é um espírito, né? Vamos de novo. Quem está vivo, levanta o braço. Ah, você tem um motivo para agradecer? Tem, porque um monte de gente morreu no lockdown, na pandemia. Um monte de gente morreu e não está mais aqui. E você viveu e você está aqui. Gente, muitas pessoas não valorizam as pequenas alegrias da vida. Pequenos momentos, pequenas coisas da vida que você não tem que pagar tax, você não tem que pagar taxa. Sair com a sua mulher, sair com seus filhos, sair com seus amigos e sentar no banco da praça, que aqui você pode sentar que ninguém vai roubar teu celular. E contemplar um pôr do sol. E dar uma glória a Deus ali, sentar, falar com Jesus ali. Pequenas coisas da vida. Sabe, quando eu me converti, eu tinha um hábito. Eu ainda faço isso, não tanto quanto eu fazia, mas é um hábito que me ajudou muito. Eu tinha um site que eu acessava que era só de notícia horrível. Era um site só de tragédia. Era um site de notícias pesadas que se especializou em só dar notícias horrendas. E quando eu acessava esse site, era muito bom para mim. Porque às vezes eu estava me esquecendo, começando a ter o problema do esquecimento, de eu ainda não consegui isso e aquilo outro que Deus quer, que eu quero que Deus faça comigo. Eu ainda não consegui aquilo e aquilo outro que eu gostaria que Deus me desse. Eu ainda não estou vivendo isso e aquilo outro do meu sonho. E aí o que acontecia? Acontecia que quando eu entrava nesse site, eu lia lá, 3 mulheres encontradas num sótão acorrentadas por 10 anos, sendo escravas sexuais e torturadas. Uma delas engravidou mais de uma vez e o abusador espancava, batia na barriga até ela abortar. Sem nenhum direito a atendimento médico. Por 10 anos, acorrentadas as 3 mulheres. Uma delas conseguiu ser um pouco mais bem tratada, ele deixou ela ter o filho, a criança nasceu um dia, ele deixava a criança andar pela casa, um dia ele esquece a porta destrancada, essa criança sai, corre, pede socorro no vizinho, e elas conseguem sair, a mulher consegue sair e chamar a polícia. 10 anos. Cada caso é um caso, né? Mas tragédias horrorosas. Que bom que não foi o meu caso, que bom que não é o seu caso. Mulher tem o filho arrastado pelo cinto de segurança por vários quilômetros, porque os ladrões renderam para roubar o carro. Quando tiraram ela, que foram tirar o filho, ficou preso no cinto e eles arrancaram com o carro. E a criança morre, tem todo o corpo destruído pelo asfalto, ralado, e morre arrastada. E aquela mãe ficou aos berros, vendo o carro correr com seu filho arrastado. Isso, acredito que não seja a história de ninguém aqui. Você tem agradecido a Deus os pequenos livramentos da sua vida? Às vezes, entrar num site desse é a solução para o meu dia. Se eu estou tendo um dia onde Satanás está me atacando, se eu estou tendo um dia, se você está tendo um dia que o diabo está pipi na tua cabeça, e que pensamento demoníaco vem para você para tirar a tua alegria, lembra de acessar um site de notícia ruim e ver a diferença da tua vida. E ver que a tua geladeira tem uma comida, que você dorme numa cama limpa.
Deus quer que você exercite a tua memória em lembrar de onde Ele te tirou até aqui. Ele quer. Para a gente finalizar, vamos ler o texto de Deuteronômio. Para a gente finalizar, Deuteronômio, verso 1. Deuteronômio, verso 1 diz assim, nós vamos ler vários versos aqui de Deuteronômio, mas depois disso nós vamos orar, ok? Eu quero mostrar para você na palavra a personalidade de Deus. Deus tem uma personalidade. Deus tem um jeito de ser. Ele tem uma maneira de pensar. Ele tem uma maneira de achar as coisas do jeito que Ele acha. Ele quer do jeito que Ele quer. Ele tem a identidade dele. Ele tem o jeito dele de ser. E ninguém pode opinar em relação a isso, porque Ele é o todo-poderoso Rei do universo. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, por isso temos gosto, jeito de ser, vontades, coisas que gostamos, coisas que detestamos, pois o nosso Deus é assim. Ele tem uma personalidade, uma identidade, e se você não se dedicar a estudar e ler a palavra e conhecer a personalidade do teu Deus, tu vai ficar para trás. Tu não vai entender certos princípios. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1. Diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Verso 2. E te lembrarás, fala comigo, lembrarás. Ou seja, Deus quer que você lembre. Deus quer que você lembre. Do que Ele quer que você lembre? Se possível, todos os dias. Olha, da onde Ele te tirou até aqui. Ah, mas ainda falta muita coisa. Mas até aqui, da onde Ele já te tirou? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para o céu. Eu não quero olhar para o que eu ainda não conquistei. Eu quero olhar para o que eu já consegui vencer. Gente, pelo amor de Deus, o diabo vai atacar a visão. Ele, quando José é jogado pelos irmãos no poço, eu fui ovelha da Ludmila Ferber por 16 anos. Foi minha pastora há 16 anos. E ela estava ministrando louvor quando eu fui batizada nas águas. Ela foi minha pastora há 16 anos. E quando Deus deu aquela música para ela, se tentaram matar os teus sonhos. Você já ouviu essa música? Isso. Essa música é sobre a história de José. José foi lançado num poço e ferido perdeu a visão. Quando ele cai, que ele perde a visão, porque ele fica dentro de uma caverna escura, ele esquece da promessa, ele esquece dos sonhos de Deus para ele. Porque Deus deu sonhos como visões do futuro para ele. Por isso que na música, ela fala, e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, ou seja, tentaram tirar de você o que Deus sonhou e planejou. O diabo sempre vai atacar a visão. Se ele atacar a visão, ele muda a tua motivação. Se ele atacar a visão, ele muda o teu ânimo. Se ele atacar a visão, ele muda o teu fôlego, ele muda a tua força de viver. E é por isso que Deus quer que a gente lembre. Lembra toda hora, se você puder, todo dia, faça um exercício mental, diário. Eu preciso lembrar de tudo que eu já venci até aqui. Verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Para quê? Para te fazer se sentir a pessoa mais poderosa do mundo? Está escrito isso? Agora vai pegar pesado, hein? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria os mandamentos dele ou não. Ui! Deus sim vai disciplinar e levar a gente muitas vezes um caminho onde a gente vai ser tratado. Verso 3, e ele te humilhou, e ele te deixou ter fome,
E ele te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4. Nunca envelheceu a tua roupa no teu corpo, nem inchou o teu pé nos 40 anos. Verso 5. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Como o homem corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Verso 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. O que é esse temer? Tem muita gente que fala, eu tenho que ter medo de Deus? Pergunta, eu tenho que ter medo? Não, temer perder Ele, temer ficar sem Ele, ter medo de perdê-lo. Alguém entendeu? Por isso que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque ter medo de perder Ele é o começo de qualquer sabedoria. Peraí, eu tenho medo de perder Ele. Peraí, eu tenho medo de perder a comunhão com Ele. Esse é o começo de qualquer sabedoria. Porque se eu tenho medo de perder Ele, eu não vou brincar. Alguém está entendendo? Verso 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Todo mundo quer essa parte. Olha essa terra que maravilhosa que você está. Essa terra é a melhor para mim. Não tem terra igual ao Reino Unido. Se você me perguntasse, assim, se Deus falasse assim, escolhe aonde você quer viver. Se Ele perguntasse, eu ia dizer, não tem nem dúvida. Quero morar no interior da Inglaterra, quero morar na Inglaterra. Não faço o que eu quero, eu não posso. Eu sou crente. Você faz o que você quer? Se você faz o que você quer, você não é crente. Eu não faço o que eu quero, eu não vou para onde eu quero, não moro onde eu quero. Muitas vezes eu nem posso comer o que eu quero. Mas o evangelho, pastor, que a gente vê hoje é tão diluído que às vezes choca as pessoas. As pessoas fazem o que querem que Deus abençoe, vai entrar numa disciplina sem fim. Não é assim a vida. A vida é, Senhor, aonde você quer que eu vá, o que você quer que eu faça, qual é o teu desejo. É isso que é a vida cristã. Mas se o Senhor me perguntasse, né? O que você quer? Onde você quer morar? Eu ia dizer, poxa, Senhor, sério que eu vou ter esse privilégio? Melhor lugar para mim, eu já viajei em muitos lugares do mundo. Até hoje eu não conheço um lugar que eu amasse tanto quanto aqui, o Reino Unido. Não é à toa que todo ano, nas minhas férias, eu venho para o Reino Unido. Eu venho todo ano já. Já tem alguns anos que eu faço isso. Todo ano, o pessoal da imigração já olha assim. Dessa vez a mulher nem me perguntou na imigração, ela só fazia assim nas minhas folhas. Ela já viu vários carimbos de eu vir entrando e saindo daqui. Eu amo essa terra. Para mim, aqui é a terra que mana leite e mel. Então é exatamente isso aqui, ó. Porque o Senhor, verso 7, teu Deus te põe numa terra boa. Você, se mora aqui, você está nessa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Verso 8, terra de trigo, de cevada, de vides e de figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Verso 9, terra em que comerás o pão sem escassez. É aqui. É aqui. Aqui você come, nem incha a barriga, porque o trigo deles não é o trigo igual ao trigo dos outros países, porque não é alterado geneticamente. Então você come o pão aqui não incha a barriga. Porque não é igual ao pão do Brasil, que é tudo venenoso. O trigo é alterado geneticamente. Pode reparar. Impressionante. Você comer o pão daqui, você não come. A pizza é diferente. É coisa boa. É ou não é? Terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nessa terra. Terras cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Tem riquezas. Verso 10. Quando, pois, tiveres comido, e fores farto. Comi, eu fiquei... Olha o que diz, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quando você estiver cheio do prazer, cheio da abastança, cheio do suprimento, cheio da plenitude, de tudo que você desejou e que Deus te deu nessa terra, comece a louvar ao Senhor. O que eu já escutei? Nunca conversei isso com o pastor. Nunca. Já escutei de outros líderes aqui, que eu já visitei várias vezes aqui. Muitos pastores aqui nos Estados Unidos dizem assim, muito triste que o pessoal brasileiro, quando chega, vem para a igreja brasileira. Começa a prosperar, sai da igreja. Estados Unidos, então, a gente escuta isso o tempo inteiro.
ou saem da igreja, ou vão para uma igreja estrangeira. Não querem mais contato com a comunidade brasileira. Quem sabe disso aqui? Quem já sabe? Você sabia disso? Então, olha o que Deus está dizendo. Você precisa, nessa hora que eu te abençoar, louvar-me, não esquecer de mim. Verso 11, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno. 12, para não suceder que, agora vai quebrar tudo. Para não te acontecer que depois que você comeu e foi farto e teve de tudo que você sonhou, havendo edificado boas casas e habitando nessas casas, quantos aqui gostariam de ter 300 mil libras para comprar uma casinha, um apartamento? E depois que você fizer isso, você vai continuar firme buscando? Porque a hora que a gente tem necessidade, a hora que a gente tem que ralar para pagar o aluguel, a gente busca muito, né? Ele está falando disso. A hora que você tiver com tudo, me busque. Verso 12, né? Depois que você for farto, construiu sua casa, habitando nessa casa. Verso 13, e na hora que você tiver aumentado os teus gados, gado é dinheiro, riquezas, seus rebanhos, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto você tem. Verso 14, cuidado para não se elevar o teu coração, e para você não esquecer do Senhor teu Deus, que te tirou lá da terra do Egito, da casa da servidão. 15, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, terra seca, em que não tinha água, e tirou água para ti lá da rocha pederneira. 16, que no deserto se sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Verso 17, cuidado para não dizer no teu coração, minha força e a minha fortaleza da minha mão é que me adquiriu esse poder. Cuidado para você não dizer, eu trabalhei muito, trabalho muito, por isso que eu consegui. Cuidado, ele está dizendo, cuidado, porque na hora que você falar isso, 18, ao invés disso, te lembra do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá a força para você adquirir a riqueza, para você confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. 19, porque muita gente tem tudo, cai numa cama doente, acabou. Quem te dá força, quem te levanta é Deus. Verso 19, será porém que, se de qualquer modo você se esquecer do Senhor teu Deus, e se você ouvir outros deuses, servir a outros deuses, e se você se inclinar perante eles, atitude. Hoje eu testifico contra vocês que certamente perecereis. Olha nessa tradução. Perecer é morrer, ser destruído. Verso 20 é o último. Certamente perecereis como as nações que o Senhor destruiu na sua frente. Assim vocês perecerão, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus, até aí. Ou seja, se você, depois de tudo que eu te fiz, se esquecer de mim. Gente, hoje a gente tem disciplina, mas o que ele está dizendo é o seguinte, depois de todo esse caminho de disciplina, depois de todo esse caminho, eu saí do meu passado, lá está o meu futuro. Muitos momentos plantei a semente errada, Deus me botou num processo com Ele, eu reconheci que a minha semente foi errada, me humilhei. Muitas vezes eu estava agindo errado, eu não sabia, Deus me colocou num processo e fui andando no meu caminho, e fui seguindo, e fui conquistando vitórias. O pior que pode nos acontecer é, depois de todo esse processo, a gente esquecer de Deus. Então eu quero chamar o pessoal do louvor, se quiser vir aqui agora para a gente orar, mas eu quero te levar agora a um momento de oração, onde você possa trazer à sua memória aquilo que Deus já fez e buscar ser feliz agora. Vamos ficar de pé?